Muito bem, estamos de volta dando continuidade à programação, já estamos caminhando para o final do programa desta noite. O nosso tema é mostrar-te as coisas que devem acontecer. Até agora, nós discorremos, portanto, das coisas que precedem as que devem acontecer, conforme o nosso tema, conforme o que a palavra de Deus aqui nos fala, aqui nos mostra. Ou seja, estas coisas que precedem diz respeito ao tempo da igreja, a trajetória da igreja e o trabalhar de Jesus com esta igreja. Esta obra que é realizada na vida do homem pelo Espírito Santo, que foi enviado. Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo foi enviado. E ele é quem trabalha com a igreja, exortando, disciplinando, orientando, instruindo, direcionando, perdoando, ajudando, fortalecendo, encorajando, estimulando, incentivando e assim sucessivamente. Então, se há na igreja, ou se há a igreja, ou uma pessoa na igreja, que tem o problema de mornidão espiritual, que tem essa fraqueza, de falta de interesse, de prosseguir, vem o Espírito Santo para o quê? Aquecer esta igreja, mediante a ação permissiva por parte da pessoa, por parte da igreja. Tem uma igreja ou tem uma pessoa que está inserido neste contexto, que iniciou bem a sua carreira e agora abandonou o seu fervor inicial. E aí vem o Senhor dizendo, olha, volta às tuas primeiras obras, volte às suas primeiras práticas. E aí vem o Espírito incentivando esta pessoa. E à medida em que a pessoa dá ao Espírito permissão, ela então se sente motivada novamente a voltar às primeiras obras. Na verdade, em todo tempo, em todo cenário, em toda situação, o protagonista de ser reaquecido, de ser estimulado, é a pessoa. A Bíblia diz que o Espírito, ele respeita o profeta. O Espírito, ele vai em todo tempo estar o quê? Sujeito ao profeta. Se o profeta, ou seja, a pessoa não permitir a ação do Espírito, obviamente que a pessoa vai prosseguir na sua prática delituosa, de iniquidade, de frivolidade, de pecaminosidade. Então, este período que antecede as coisas que devem acontecer é o período, não é, de maneira bem abreviada, bem sintetizada, é o período em que hoje o Senhor está trabalhando com a igreja, buscando que a igreja seja diante dele aperfeiçoada. A palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, falando sobre a igreja, ele diz que o Senhor se entregou por ela para apresentá-la diante dele. Uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, mas irrepreensível, uma igreja perfeita. Então este é o período em que estas coisas estão acontecendo, período que precede as coisas que devem acontecer. E aí o apóstolo João diz, ele registra, na verdade, as palavras que foram pronunciadas pelo Senhor, no verso de número 1 do capítulo 4, que é o texto que lemos inicialmente e ao longo de todo o programa está norteando a nossa explanação, a nossa meditação, quando ele diz assim, depois destas coisas, ou depois deste período, depois deste trabalhar, depois desta revelação, estava uma porta aberta no céu. Veja, as coisas que devem acontecer, fala agora de uma dimensão celestial, a porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, diz, sobe aqui. As coisas que posteriormente serão reveladas e haverão de acontecer posteriormente ao tempo da igreja sobre a terra, aponta para o céu, aponta para cima, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E a partir do verso 2, o apóstolo João começa agora a revelar, a escrever, a relatar o que ele em espírito presencia.
fui arrebatado no Espírito, e eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. Agora ele fala de uma vivência e uma experiência celestial, de um ambiente em torno do trono de Deus, um ambiente de adoração, um ambiente de glorificação. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e havia diante do trono como um mar de vidro. Então, ele vai descrevendo agora a atmosfera do céu, a atmosfera de adoração. E aí, o verso 8, ele diz assim, olha, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então ele vai falando deste ambiente extraordinário, dominado pela atitude e expressão de adoração das pessoas que ali estão. Ou seja, o tempo terreno, o tempo de imperfeição, o tempo de fraqueza, de prática de pecado, ficou para trás. Agora, então Deus mostra, o Senhor mostra para João as coisas que posteriormente haverão de acontecer. As coisas que vão acontecer, obviamente, é esta condição, esta esfera de perfeição, de santidade, que vai tomar conta de todo aquele que foi, num tempo anterior, foi trabalhado, foi aperfeiçoado e que por obra do Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, mediante a aplicação permanente e diária da palavra de Deus, se torna um aperfeiçoado, se torna um perfeito. E agora, devidamente habilitado e preparado para o quê? Sobe aqui, para subir, para adentrar por esta porta. Eis que estava aberta uma porta no céu. A pessoa passou pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, pelos problemas inerentes à vida terrena, deixou o primeiro amor, mas ele voltou ao primeiro amor, porque houve da parte de Deus bondade, misericórdia e graça. Ele foi exortado, foi estimulado, ajudado pelo Espírito Santo. Ele então volta às primeiras obras, abandona a condição de frivolidade, de mornidão, se torna um perfeito. E agora ele ouve a palavra, vê a porta no céu e ele é chamado, sobe aqui. E agora ele passa então a vivenciar essa atmosfera perfeita de adoração. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, porque o plano de Deus para a tua vida, para a vida de todos nós, é um plano de perfeita adoração diante dele. Vamos orar encerrando o programa. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, que a tua bênção alcance os nossos telespectadores e a vida de toda a cidade de Ponta Grossa. Eu oro em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero declarar mais uma vez, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.